Portanto, o que está a falhar claramente em Portugal é o modelo de gestão do país, a política do país. Então, que política é esta que, com esta matéria-prima, dá este resultado miserável? É o sistema de governação que temos em Portugal, que é um sistema da chamada democracia corrupta. Há democracias liberais, democracias menos liberais. O modelo de governação em Portugal, no início do século XXI, é uma democracia corrupta porque assenta, essencialmente, num sistema de poder de partidos de negócios. Como quem domina o sistema são os partidos de negócios, nós depois vivemos num modelo de democracia corrupta. Com a agravante que a corrupção que temos em Portugal é muita, e está à vista de toda a gente, não é feita às escondidas. Os casos do BPP, do BPN, do BES, dos submarinos, das parcerias público-privadas, só não conhece quem não quer, quer dizer, são discutidos no espaço público em permanência. Portanto, a democracia é visível, é ostensiva e é mesmo humilhante para a população do seu ponto de vista de quem a pratica. Porque as pessoas sabem que ela existe. Não é uma corrupção feita às escondidas, como acontece às vezes em outros países da Norte da Europa, em que mais tarde se soube que houve corrupção. Não, eles aqui anunciam que vão fazer corrupção, fazem corrupção, publicam-na no Diário da República e tiram daí o benefício. Portanto, é muita e é visível. É reiterada ao longo de todo este tempo. É muito cara. Tem essa característica de que é, face ao produto interno bruto, a corrupção portuguesa é da mais cara, enfim, há estudos sobre esta matéria. Todos estes casos que eu lhe falei aqui e outros, estes casos de corrupção nos últimos, sobretudo desde a entrada na Comunidade Económica Europeia em 1986, que foi aí que a corrupção se estruturou efetivamente. Porque naquele período a seguir ao 25 de Abril, naqueles anos subsequentes, houve corrupção, mas de uma forma menos organizada. A partir do momento em que a corrupção se organizou efetivamente em Portugal, os diversos casos de que falei aqui e outros que agora não me recordo, mas que todos vão lembrando, terão custado, no seu total, se somarmos os prejuízos e os juros decorrentes da existência de dívida pública feita por isso, representam cerca de 35% da dívida pública portuguesa. Cerca de 35% da dívida pública portuguesa, o que quer dizer que grande parte dos problemas que hoje temos em Portugal, que têm a ver com a crise, redução de salários, aumento de impostos, etc., cujo grande objetivo é sustentar um orçamento de Estado, cuja primeira despesa é pagar a dívida pública, nós não teríamos esses problemas se não tivesse havido essa corrupção. É assim, se nós tirássemos, desculpem vir aqui com tantos números, que enfim, tira o ar simpático à reunião, mas se tirássemos 35% à dívida pública, o serviço da dívida seria cerca de metade do que é, em vez de ser 5% do produto interno bruto, seria 2,5%, que é o que acontece, por exemplo, na Áustria e na Irlanda, onde a taxa de desemprego é 5% e o IVA é 19%. Porque é evidente que depois tudo isto se paga, invariavelmente saindo, como em Portugal sempre aconteceu, do bolso dos mais pobres para sustentar os mais ricos. Porque depois temos também esse problema, que temos um sistema fiscal que está invertido. E, portanto, toda esta corrupção, dizia eu, é muita, é cara, é reiterada, e como é que se chega a 35% da dívida pública através da corrupção? Porque cada um destes casos é caríssimo. Só o BPN custou aos portugueses, e está a custar, está a ser pago no orçamento de 2015, porque normalmente a bigarice faz-se no ano, depois paga-se 6 anos depois, são técnicas contabilísticas. Mas no orçamento que está em curso, dos impostos que nós pagamos hoje, uma parte significativa, 3,tal milhões de euros estão no orçamento de 2015 para pagar o problema do BPN, que, como disse, custou 7 mil milhões de euros. E o que é que são 7 mil milhões de euros? É massa financeira que dá quase para pagar a toda a administração pública durante um ano. É disto que estamos a falar. Um caso só, o dinheiro que desaparece num caso só, daria para pagar aos funcionários públicos portugueses quase durante um ano. Estou a falar em ordem de grandeza, obviamente, não em detalhe. E, portanto, eu falei do BPN e depois falei de mais 5 ou 6 casos. Estamos sempre a falar de milhares de milhões de euros. O que é 1 milhar de milhão de euros? Quando houve a primeira redução salarial aos funcionários públicos, em 2011, foram 900 milhões de euros. E lembram-se da confusão que aquilo deu. Manifestações, e bem, obviamente. Portanto, estão a ver, 1.000 milhões de euros é muito dinheiro. É efetivamente muito dinheiro. Cada um destes casos que eu falei custa muito mais que isso. Bom, e então, é muita, é reiterada, é muito cara, e qual é o maior problema disto tudo? É que é sistémica.
O grande problema é que a corrupção entrou no funcionamento do sistema. Quando nós falamos de corrupção nas parcerias público-privadas, que é, enfim, não vou entrar obviamente aqui em detalhes, não há tempo, quando falamos de corrupção nas parcerias público-privadas, estamos a falar de corrupção que aparece legislada no Diário da República, que aliás é uma forma perversa do sistema se organizar, e isto invariavelmente, em todas as grandes áreas de negócios, o que acontece é o Parlamento abdica da sua capacidade de legislar através de um mecanismo perversíssimo que se chama autorização legislativa ao Governo, e portanto há uma autorização legislativa ao Governo e tem sido assim, sempre assim desde os governos do Dr. Cavaco Silva, sempre. Ninguém é inocente nesta matéria. E o Governo o que é que faz? Se é para legislar sobre o número de cães e gatos que podemos ter em casa, disso tratam eles. Se forem coisas mais importantes, como seja contratação pública, obras públicas, etc., passam isso para as grandes sociedades de advogados. E as grandes sociedades de advogados legislam e fazem a legislação em função do interesse de quem? Dos grupos económicos a que estão associados, como é óbvio. Nem podia ser de outra maneira, aliás, seria até estranho que uma sociedade de advogados funcionasse como se fosse uma instituição de solidariedade social. Portanto, isto acaba por ser lógico, tristemente lógico. Então, as grandes sociedades de advogados organizam a legislação de tal forma que depois nós assistimos a situações verdadeiramente mirabolantes, enfim, eu daria aqui 20, 30, 40 exemplos, como seja quando há concursos públicos, por exemplo, para a privatização da Empresa Geral de Fomento, quem faz a assessoria ao Estado na venda e a assessoria ao comprador na compra é a mesma sociedade de advogados. Isto em Portugal é uma regra, não é uma exceção. E, portanto, é uma corrupção que é sistémica, em que nós, diariamente, no Diário da República, vemos diplomas, leis, decretos-leis, etc., que institucionalizam situações verdadeiramente inusitadas, como seja a rentabilidade das PPPs, a rentabilidade das parcerias público-privadas, destas execute, não é nada que tenha sido negociado assim numa cave às escondidas, não, está no Diário da República. As rentabilidades anuais, em alguns negócios, com taxas internas de rentabilidade da ordem dos 30% ao ano, isto é uma coisa que não existe em lado nenhum do mundo, está no Diário da República. Aliás, quando houve em tempos umas buscas à casa do então ministro Mário Lino e Paulo Campos, eu fui chamado a comentar isso num telejornal desse dia, e o que eu dizia é, para descobrir que há corrupção nas PPPs, não precisam de fazer buscas em lado nenhum, basta ler o Diário da República. Não precisam de andar à procura de coisa nenhuma. Vejam o Diário da República que a corrupção está lá estampada. E, portanto, este tipo de situações, no próprio BPN, também é uma situação que essa está estampadíssima no Diário da República, aliás, foi decidido em Assembleia da República, fez-se algo em Portugal que passou completamente despercebido, que foi o Banco Português de Negócios foi nacionalizado com 7 mil milhões de euros de prejuízo e a sociedade que detinha o banco, que era e ainda hoje é rica, e os seus acionistas ficaram com todo o património. No mesmo dia, foi chegar a lei de em cá os ossos, fiquem com a carne toda. Isto não foi às escondidas, foi à vista de toda a gente. Teve uma intervenção no telejornal das 8 da noite, na altura do Ministro das Finanças. Portanto, este é que é o nosso grande problema. E dir-me-ão, bom, mas eu só estou aqui a dar os maus exemplos, também há bons exemplos e há umas coisas que correm bem. Pois o problema é que não há. E os indicadores internacionais dizem exatamente que não há. Portugal, só para terem uma ideia, até deixem-me voltar um pouco atrás. No dia 25 de abril de 1974, o documento que funda o regime é o Programa do Movimento das Forças Armadas. Na primeira página do Programa do Movimento das Forças Armadas vinham as medidas a tomar de imediato em 25 de abril. Na primeira página há uma linha, não sei agora qual, a 7ª ou 8ª, que diz combate à corrupção e à especulação. Portanto, era uma medida imediata. O facto é que, ao fim de 40 anos, verifica-se que Portugal não só não criou estruturas de combate à corrupção, como, pelo contrário, o regime organizou-se por forma a favorecer a corrupção. E os indicadores dizem isso mesmo. Os indicadores internacionais dizem-nos que tem sido sempre a descer em termos dos rankings de transparência nos últimos 14 anos, tem sido sempre a crescer. Aliás, na década 2000-2010, Portugal foi o país que no mundo mais depreciou a sua situação em termos de transparência e, obviamente, os resultados estão aí. E se há razão, no meio de tudo isto que nos traz à crise, é efetivamente a corrupção.
Se há razão que impede o desenvolvimento do país, é justamente este modelo de governação que é uma democracia moribunda e corrupta, que é aquela que nós, neste momento, vivemos, infelizmente, em Portugal, e que, a continuar assim, vai nos levar, de facto, a uma situação miserável, não só sob o ponto de vista económico, mas essencialmente sob o ponto de vista do desenvolvimento e até sob o ponto de vista ético. Porque também dizem aqueles que vão tendo os prémios Nobel de Economia que uma sociedade, quanto mais se degrada sob o ponto de vista económico, como as migalhas a distribuir são menos, isso também dá origem depois a mais umas sacanagens na vida social e há uma depreciação dos padrões éticos e lá se vai a confiança. Para terminar, deixem-me dar aqui uma nota pessoal e que tem sido, aliás, a componente matemática que eu tenho trazido para esta matéria. E eu e os meus colegas, também nós na Transparência temos um grupo só de matemáticos a estudar sucessivamente este tipo de indicadores. E o facto é que todos os anos são publicados os indicadores de corrupção. Portugal ocupa neste momento o 32º lugar, em 2000 ocupava o 23º, portanto vejam bem o que nós temos descido nesta matéria. Mas também todos os anos são publicados os indicadores de desenvolvimento humano das Nações Unidas. E o facto é que há uma forte correlação negativa entre corrupção e desenvolvimento. Não em sentido contrário. Depois, onde é que está a causa e a consequência, ainda não se percebeu bem. Mas o que é facto, pode até ser uma questão como a ovo e a galinha e nunca chegarmos lá. Mas o facto é que não há países corruptos desenvolvidos. Não há países desenvolvidos corruptos. E mais que isso, há uma forte correlação entre desenvolvimento e transparência. Por isso, se nós queremos ter desenvolvimento daqui a uma geração, temos que combater a corrupção hoje. Não só porque a corrupção é responsável por 35% da dívida pública, não só porque a corrupção é responsável por 70% da dívida privada, que é essencialmente dívida imobiliária, assente em negócios feitos, sobretudo ao nível do urbanismo, nas câmaras municipais. Se nós queremos desenvolvimento na geração futura, temos que combater corrupção no momento atual. E temos que ser nós. Este é que é talvez o grande drama que nós temos. Eu entendo Portugal não tanto como um Estado com capital em Lisboa, mas como uma nação de 15 milhões de cidadãos, uns dos quais vivem em Montemor, outros no Porto, outros em Lisboa, outros em Paris. Enfim, esta nação de portugueses como eu entendo Portugal, e não só os que cá estão, mas também os que cá estiveram e os que vêm a seguir. O grande problema é que os que já não estão cá não podem resolver o problema. Os que não nasceram, pela mesma razão, também não. E é evidente que quem tem que resolver isto é quem vive em Portugal em 2015. Não são os imigrantes da África do Sul que vão resolver o problema da corrupção em Portugal. Não há condições para isso. Por isso, cabe a esta geração ter um conjunto de padrões éticos e de confiabilidade e de responsabilidade que permitam diminuir este estado de corrupção para que daqui a 30 anos as pessoas possam confiar mais umas nas outras. E eu, por razões, enfim, perfeitamente circunstanciais, o ano passado, e com isto acabo, um dia estive em Luanda e no dia seguinte estava em Copenhaga. Enfim, calhou. E o que é facto é que em Luanda, quem conhece Luanda sabe que em qualquer restaurante de classe média tem 3 pessoas com metralhadora à porta. Porque as pessoas de facto não confiam umas nas outras. Por outro lado, em Copenhaga, como quem conhece sabe, toda a gente anda de bicicleta e nem sequer prendem as bicicletas. Não há aluquetes nas bicicletas. Deixam a bicicleta e depois no fim do dia ela está lá. O que é o fator que varia aqui? É a confiabilidade entre as pessoas. Em Copenhaga as pessoas confiam uns nos outros. Em Luanda ninguém confia em ninguém. Qual é o fator que destrói a confiança? É a corrupção. É por isso que este é, na minha opinião, para nós, o nosso maior combate, porque senão cada vez vamos ter menos dinheiro, mais pobreza, mas sobretudo mais comportamentos de desconfiança face ao outro, como acontece em Luanda, e menos comportamentos de proximidade, e então a característica de universalidade que falava o Agostinho da Silva vai-se perder, e seria uma pena, não pelo Agostinho da Silva, mas sobretudo pelos que vêm aí. Mal seria que esta característica de universalidade, que apesar de tudo nós mantivemos durante todo este tempo, se perca e vai-se perder, no meu ponto de vista, a continuar assim nas 2 próximas gerações. Muito obrigado.
Bem, foram 3 intervenções de arranque que todas elas suscitam perguntas. Portanto, eu vou perguntar primeiro se vocês têm perguntas para fazer, senão eu já preparar. Já há uma pergunta. Já há 2 perguntas. Há um microfone para aqui, para o José Cid, primeiro. Foi o primeiro a levantar. Vem o microfone ali. Já está a avançar. As ovelhas costumam ouvir bem. Não, queria só referir, em relação ao filme, a ênfase que foi posta por uma rapariga no primeiro filme, por um rapaz no segundo. Ela, quando disse, no filme, falo para isso, quando ela disse que a inspiração nem ela sabe de onde vem. Portanto, aquele fator de espontaneidade e do saber inconsciente, que é evidentemente suportado pela imaginação, pelo conhecimento, mas de algo que não se sabe de onde vem. O rapaz, no segundo filme, volta a referir mais ou menos o mesmo, a importância do subconsciente como força produtiva daquilo que fazem. Portanto, não é só a responsabilidade e a experiência e tudo, é também o deixar exprimir essa espontaneidade que, sobretudo nos mais novos, é extremamente importante. E que se trata para nós, para os mais velhos, de saber captar, mas de deixar libertar-se. Pronto, só queria realçar isso, mas gostei muito de ver os 2 filmes e da sua apresentação. Alexandre, gostei muito também de como apresentaste a ética como um processo, como algo, é um processo de pensamento que envolve a tua capacidade, a potência que tens de te deixares afetar pelos outros, pelo mundo. Queria só referir em relação a isso, quando em ti parece o dilema que tu falavas a tua clausura para escrever coisas, eu penso que não, que é entre o indivíduo, na sua solidão, e o mundo, é nessa tensão que nos podemos situar. Mesmo esse espaço de coletivo, eu penso que pode muito bem ser desvalorizado de certa medida para inaugurarmos, a pouco e pouco, um espaço que não é coletivo, é conectivo, é de conexão entre uns e outros e da grande conexão entre indivíduo e mundo. Mas realmente o indivíduo atualmente não se encontra, já devido, felizmente, a muito aspecto cultural, de informação e tudo, não se encontra já isolado na sua clausura, da sua ascese, mas encontra-se com a capacidade de conhecer, de ter informação e de intervir assim. O lado coletivo é um bocadinho com aquele princípio da ideia de cola, que é uma coisa demasiado autoritária, obrigar-nos a estar juntos e tudo. E então, é aí, acho que esse espaço de conexão com os outros, desenvolvermos o nosso conhecimento, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de afetar e de ser afetado, através da conexão entre os acontecimentos, entre os seres, portanto, um aspecto onde, de certo modo, a política se torna ontologia, onde se vira um pouco às costas à política, pelo menos tal qual como a gente continua a vê-la, e ligamos mais ao ser. E quando digo seres, falo também de um igualitarismo radical, de onde não excluímos o gato, o porco, o cavalo, o céu e isso tudo. Hã? Pronto, está bem assim? Paulo Moraes, eu gostei muito da sua intervenção, julgo que nos deu uma precisão sobre aquilo que, a ler os jornais, ou a televisão já não vejo há anos, mas a ler os jornais, não é preciso como foi. Os números que nos deu, como disse um momento, não foram demais, nem pensar, foram aqueles que precisávamos de saber, e ainda bem. Eu gostava vou apresentar brevemente o caso, porque é um caso local que tem a ver com o Alentejo, mas que penso de seguir a sua intuição da mesma maneira
que nos diz que o caso já não é político, e é por isso que é em algo de ética que nos apresenta esse problema, porque não temos esperança que numa política, quer dizer, num sistema democrático, que já antes de desenvolver a rivalidade inerente ao sistema democrático, já há o consenso obrigatório, e esse consenso é já definido pela economia, pela finança, sem esquecer os bombardeiros. Portanto, viram-nos para uma experiência, um processo ético com os outros, com a maneira de nos falarmos, de construir algo em comum. E então eu queria pôr um problema muito concreto atualmente para o Alentejo, e sobretudo nos últimos 2, 3 anos, que são os estilhaços, para aproveitar do subtítulo do encontro de hoje, são os estilhaços de milho transgénico que começam a aparecer por esse Alentejo fora e que parece também na Andaluzia. Como se sabe, em França continua há quase 10 anos a haver uma moratória sobre os OGM. Em França há ao todo 1 hectare de milho transgénico, e há quase 10 anos, porque mesmo com a capacidade laboratorial e de pesquisa científica em França, a moratória continua, os cientistas franceses e com o governo com eles, continuam a desconfiar absolutamente das consequências disso. Ora, isso passa-se na Áustria, na Alemanha, na Itália, pode não ser só 1 hectare, mas pouco mais, só aqui, e parece que na Andaluzia é que isto vale tudo. Quer dizer, nós estamos numa situação onde, com este paradigma que eles querem da crise, a crise, é preciso arranjar dinheiro, é preciso tudo, vale tudo. E então chegamos, pronto, já temos o nosso Alentejo a juntar-se à lista enorme dos botes expiatórios da crise que têm que ser sacrificados e que têm que sofrer para arranjar dinheiro para os senhores e tudo. Ora, o milho transgénico tem pelo menos 3 consequências visíveis que são terríveis. Uma, por exemplo, é a quantidade de água que gasta. É capaz de gastar 10 vezes, pelo menos, mais água que a mesma área de uma horta. E, nomeadamente, de uma horta biológica. Eu sou agricultor biológico e sei porque podemos gastar bastante menos água que a agricultura convencional. Gasta pelo menos 10 vezes mais. Sabendo que o Alentejo pode estar sujeito a ciclos de 2, 3 anos de seca grande, 10 hectares de milho transgénico podem muito bem secar as camadas freáticas 10 km à volta. De maneira que um agricultor que se apropria de 10 hectares para o seu milho transgénico que lhe vão dar um dinheirão, mas ele está a esgotar a água toda. Utiliza produtos químicos, herbicidas e pesticidas e tudo, numa quantidade tal, para desenvolver aquilo, que a coisa é perigosíssima ao fim de 10, 20 anos. Há milhões de hectares na Terra que tiveram esta agricultura química convencional durante 20 anos. Os biólogos, os botânicos ainda hoje não sabem se daqui a 200 anos lá nasce uma única erva. Não têm nada a certeza que lá nasce uma única erva. É assim. Isso. Sem já falar do grande perigo de polinização cruzada, em que esse milho transgénico, através da polinização, vai completamente esterilizar as espécies tradicionais, muitas delas com centenas de anos aqui, aclimatadas, próprias para o clima, e vai torná-las estéreis. Sabe-se que o perigo é enorme. A menos de 5 km de distância, o perigo é enorme. Pode estar a mais de 5 e há a mesma polinização, mas não envolveria a totalidade do milho. Mas são já outros géneros. Pronto, eu terei algo mais a dizer sobre isso, vou guardá-lo para daqui a 15 dias, na Universidade de Évora, há um ciclo, um dia, sobre agricultura biológica, e eu o que tenho mais a dizer sobre isso espero apresentá-lo lá. Pronto, são coisas assim, ácidas, más e tal, não sei o quê. Obrigada. E até não queria hoje estar a estragar o ambiente. O ambiente. Pronto, obrigado. Mais do que apropriado. Há ali mais uma pergunta? Depois já começamos a falar aqui. Ora, bom dia a todos. O meu nome é António Nabo, sou da Folha de Montemor e gostaria de colocar uma pequena questão diretamente para a Marida Cis e para o Paulo Moraes, que
Numa primeira situação, mostramos as crianças com 3 características importantes, a responsabilidade, a empatia e a colaboração, e depois Paulo Moraes revelou-nos o outro lado da vida adulta. O que é que se perde no caminho? Não é? Porque as crianças estavam ali e tinham estas características, não é? Mas depois, à medida que chegam à vida adulta, e principalmente que chegam ao poder, essas características parece que desaparecem. Em relação à Alexandra, ela vai me permitir aqui uma provocação. Ela teve aqui 6 meses em Montemor, mas nós não a vimos, não é? Nós sabíamos que ela cá estava, de facto, não é? Nós sabíamos que ela cá estava. Mas tirando, se não estou em erro, 2 crónicas do público, ela andou ali escondida aqui ao pé, não é? A gente sabia onde ela estava, mas pronto. Por isso eu acho que ela, ao ter escolhido Montemor, fez muito bem, não é? Mas Montemor é muito mais que o Rui Horta e o Espaço do Tempo, não é? Isto é um muito bom exemplo que nós temos aqui, mas temos muito mais coisas, não é? Ok, obrigado. Acho que já são bons pontos de partida para continuarmos a nossa conversa. Maria, queres responder? Algumas coisas. Sim. Eu ficava com o microfone. Não é bem responder, é mais problematizar. De facto, eu acho que nós temos um bocadinho a tendência para esta questão que já vem de trás do velho do Restelo, não é? Parece que não damos uma chance para a possibilidade de entrarmos num ciclo virtuoso em vez de ser num ciclo depressivo, digamos assim. E por acaso, depois de ouvir o Paulo, uma das coisas que eu queria muito perguntar era isso, isto é o diagnóstico, não é? E de facto, como é que nós conseguimos fazer para inverter? Ou seja, nós temos que cada vez mais nos concentrar sobre como agir e intervir para alterar a situação. Eu até agora a única coisa que encontrei foi a capacidade de agir à nossa escala. Eu acho que se cada um, e por isso falo na responsabilidade, e a responsabilidade no sentido da consciência aguda das coisas, daquilo que eu posso fazer para que pelo menos no universo das minhas relações e na minha área de trabalho, eu esteja a trabalhar para a transparência e esteja a trabalhar para o respeito do outro, para o viver em comum de uma forma positiva e enriquecedora para todos. Essa é a preocupação. E não tem nada a ver com o lado... Foi muito curioso o Zé falar nessa questão de que a inspiração vem de qualquer lugar. É evidente que vem de qualquer lugar. E eu acho que muitas vezes se confunde, fala-se muito teoricamente e abstratamente destes valores e depois não se sabe como é que se faz na prática para chegar lá. E, portanto, obviamente que quando nós trabalhamos estes projetos, seja dentro da Fundação Gulbenkian, seja nos projetos que fazemos fora da Fundação, é a partir desses espaços de liberdade e de risco e de partilha e de tempo, não é propriamente um tempo de isolamento tão radical como aquele que nos fala a Alexandra, porque ela está a falar mesmo de um trabalho de produção artística e nós aqui não estamos a falar de trabalhos de produção artística, estamos a falar de contextos de aprendizagem, não é? Portanto, utilizamos as práticas artísticas e isto é muito importante porque se fala muito na importância da introdução da cultura e das artes, por exemplo, no currículo escolar, é um assunto bastante polémico e que, e não só a nível nacional, a nível internacional e mesmo mundial, e, portanto, às vezes pensa-se que introduzindo as artes no currículo escolar se resolve o assunto, quando nós todos sabemos, os que passaram pela experiência do ensino das artes, que há muito ensino das artes que é completamente normativo, castrante, de reproduzir, de aprimoramento técnico e que não tem nada a ver com essa liberdade de criar e esse espaço de silêncio no sentido do encontro connosco próprios, não é? Porque também falavas de compromisso e, efetivamente, eu acho que o compromisso existe sempre, mesmo quando se está sozinho, e o compromisso é connosco. Nessa vontade projetada depois de comunicar com o outro, mas existe, o compromisso existe sempre.
Eu fixei uma frase que foi dita há pouco tempo, precisamente numa das apresentações públicas deste projeto 10x10, que alguém dizia, citando outra pessoa, que eu não apanhei o nome, mas que é: para o triunfo do mal só é preciso que as boas pessoas não façam nada. E pronto, portanto, quer dizer, isto tem sido o lema de não partir, mesmo para a questão do milho transgénico, com a certeza das coisas que não vão funcionar na questão do milho transgénico. Eu estive há pouco tempo nos Estados Unidos com uma cientista que falava do preconceito europeu em relação às possibilidades da manipulação genética na indústria da alimentação, para coisas que nos Estados Unidos estão a ser feitas com benefícios muito evidentes. Claro que depois temos que pesar causas, consequências, e precisamos de tempo, e não estou sequer a defender. Eu estou a dizer que é preciso dar uma chance a tudo e perguntar e procurar e saber tudo, não partir do princípio. Por exemplo, uma das coisas que ela me disse é que, na questão dos pesticidas e dos herbicidas, que uma das características da manipulação genética de determinados produtos alimentares é não precisar de utilizar pesticidas, que é um dos grandes benefícios. Portanto, mas depois haverá seguramente várias formas de manipulação genética. E, portanto, normalmente os problemas são muito complexos. E nós temos a tendência, estou a falar agora um bocadinho mais localmente, os portugueses têm sempre uma palavra crítica a dizer sobre as coisas. Estão sempre prontos para rebater. E há pouco esta tendência para, vamos lá ouvir, porque é que ele pensa assim? Não é estúpido, com certeza. Porque é que nós rotulamos toda a gente que pensa diferente de nós de estúpida? Não percebe, não sabe, não pensou, não refletiu. Vamos dar o benefício da dúvida, vamos ouvir. O que é que tem para nos dizer? Que argumentação? Porque eu, pelo menos, sinto-me bastante ignorante sobre tudo, mesmo sobre aquilo que conheço um bocadinho mais do que outras pessoas, e é nessa disponibilidade para ouvir, porque há sempre algo que eu aprendo com o outro, que eu vou encontrando e que vou inclusivamente mudando de opinião. E tenho sentido que aprendo muito mais com as pessoas que pensam diferente de mim do que com aquelas que pensam a mesma coisa, e que a minha capacidade de escuta e a minha disponibilidade para mudar de opinião é aquilo que tem enriquecido o meu desenvolvimento, e sinto-me sempre muito bem, porque eu vou crescendo, vou tendo coisas que não consigo fazer, vou perdendo qualidades que gostava de preservar, mas há uma coisa que continuo a sentir, é que estou melhor e sei mais e mais preparada hoje do que o ano passado, porque não parei. E não parei por causa dessa atitude. Era um bocadinho... Eu não sou contra a manipulação genética. Eu percebo que em doenças precisas a mudança de genes, a manipulação dos genes, possa ter um efeito positivo, e que é preciso pesquisar, mas outra coisa é estender dezenas e centenas de hectares, como eu descrevi, os pesticidas, o uso abusivo da água, a contaminação das outras espécies, só por causa, e não é o que me refiro que essa pessoa conhecida disse, o milho só é alterado geneticamente, tiram um par de genes, para o milho resistir ao pesticida que mata a lagarta do milho, que faria um estrago de 7 ou 8% a nível mundial no milho. É só por causa disso. Ora, do ponto de vista do agricultor biológico que eu sou, esses 7 ou 8% não representam mais de 0,7 ou 0,8%, porque a lagarta não vai transformar o milho que comeu em bilhetes de avião para as Caraíbas, onde vai comer toneladas de lagosta. Fica ali, aqueles resíduos são fertilizantes para a próxima cultura do ano a seguir. De maneira, mas eu, portanto, só queria afirmar, eu não estou a dizer a manipulação genética, o demónio... Não, tudo bem. O meu ponto, e portanto nem sequer vale a pena continuar, porque sou completamente ignorante em agricultura biológica, portanto, só estou a falar, estou só a levantar uma dúvida, não é? O podermos sempre interrogar-nos
O quê? E saber que há várias maneiras de fazer aquilo que rotulamos de forma genérica como uma coisa, não é? Nós muitas vezes falamos das pessoas e as pessoas não são todas iguais e há pessoas que estão a praticar tudo isto que estamos a dizer, não é? Às vezes generalizamos abusivamente. Não, mas eu falei de coisas concretas. Quer dizer, é as centenas de hectares muito. Quero passar... Vamos continuar aqui. Está bem. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado pela questão que colocou e no fundo, a questão acaba por ser sempre a mesma, que é o que é que aconteceu entre aquelas crianças e organizações de estrutura que nós temos em Portugal e que não é de agora. Há muitos problemas. Muitos têm a ver com o sistema de ensino, enfim, não estou aqui, nem sou especialista para falar disso, mas o sistema de ensino é apenas uma das características do funcionamento da sociedade portuguesa que tenta formatar as pessoas. Portanto, o sistema de ensino, como digo, não é essa a matéria sobre a qual me tenho debruçado, mas há uma característica no output que o sistema tem, que é as crianças entram diferentes e saem iguais. E, de alguma maneira, em Portugal, toda a gente entra diferente e sai igual porque as pessoas andam, de facto, muito em rebanho. E porquê é que as pessoas andam em rebanho? Porque há uma característica na sociedade portuguesa, neste tempo mais contemporâneo, que vem desde o tempo do Dr. Salazar, que é uma sociedade dominada pelo medo. O medo é o grande combustível da corrupção. Não é outro que, aliás, o que dizia Maria, que é... Basta que os bons não façam nada, nessa frase que citava, e as pessoas não fazem nada habitualmente por medo e à procura de algum conforto. Isto em termos sociais. Na classe política é um pouco diferente, já lá irei. Porque, efetivamente, numa sociedade que não respeita as pessoas, numa sociedade em que quem denuncia um caso de corrupção numa pequena Câmara não só não é protegido, como é habitualmente perseguido ou, na melhor das hipóteses, encostado. Isto acontece. Eu tenho, aliás, aqui além, sou testemunha até em alguns processos disciplinares na administração pública, pura e simplesmente porque um pobre de um funcionário numa Câmara qualquer ao longo do país denunciou uma situação menos clara e, contrariamente a de ser protegido como a lei obriga, aliás, há uma lei para a proteção de denunciantes em Portugal, não só, como nós sabemos, não só não é protegido, como é imediatamente perseguido ou emprateleirado, que é a expressão que todos conhecem, o que é até uma indignidade. O bullying profissional é um dos grandes problemas portugueses. A quantidade de pessoas que são encostadas, ou por razões políticas, ou por razões familiares, etc., ou então, e é esta que falo aqui, porque denunciam uma situação menos clara e depois são completamente perseguidos. E por isso as pessoas acabam por ter medo. E a forma de fugir ao medo é ir no rebanho. E é o medo que, ao longo da história, tem criado as situações mais perversas que nós conhecemos. Assim, mesmo fenómenos como o nazismo não nascem só porque o Hitler era muito organizado e tinha um bom exército. Não. Aqueles comboios de pessoas que iam para os campos de concentração eram conduzidos por um maquinista que conduzia o comboio, sabia para onde ia, mas tinha medo. Depois, os que forneciam pão ao campo de concentração eram padeiros que também, por medo, também forneciam. Aliás, hoje há novas publicações sobre isso. Porque é que nos condomínios as pessoas na Alemanha denunciavam os judeus? Há muitos inquéritos que agora começam a vir à lume ao fim destes anos todos. As pessoas diziam, estamos a cumprir a lei, sabendo elas exatamente o que acontecia àquelas pessoas. Mas, de facto, todos eles eram elo daquela cadeia. É evidente que depois quem os matava era o que ligava ao gás no final, mas todos contribuíam para que aquilo acontecesse. E numa sociedade isto é verdadeiramente perverso. Quando uma sociedade é dominada pelo medo, e hoje a característica psicossociológica mais comum na sociedade portuguesa é justamente o medo, as pessoas têm medo. Enfim, como devem calcular, há muita gente que vem ter comigo na rua, gente que não conheço, invariavelmente com dois discursos. Uns é dizer coragem, parabéns, etc. Eu fico contente com isso, como imaginam, mas mais de metade das pessoas vêm em pânico, porque o filho está desempregado e voltou-se a drogar, e também uma pessoa com alguma prática vai começando a perceber o que é verdade e o que é assim, fantasia. E o que é facto é que hoje as pessoas vivem com medo. As mães vivem com medo porque os filhos estão na faculdade e depois não vão ter emprego. Os desempregados vivem com medo, não sabem o que vai acontecer no futuro. Os que estão a trabalhar vivem com medo de chegar ao fim do mês e não receber o salário.
Portanto, o medo é a característica marcante da sociedade portuguesa. Mais uma vez, voltamos à política. E indo à sua pergunta, que é: e é a classe política toda ela corrupta em Portugal? Não. Mas é o medo que também domina a classe política. E eu tenho como estimativa que os corruptos na política... Eu, quando falo de política, estou a falar da política no governo, no parlamento, nas maiores câmaras. Portanto, essa política que envolve mais dimensão social e económica. Eu acho que os corruptos devem ser 6 ou 7%. Enfim, não tenho este estudo, mas são seguramente menos de 10%. Tem um problema. São os 10% que mandam em 90% do orçamento. São os que mandam mais. E são os que estão no topo da pirâmide. Então, e os outros o que é que andam para lá fazer? Todos nós conhecemos políticos. Como é que os outros acabam por embarcar nisto tudo? E aí tem a ver com uma estrutura social terrível que nós temos, uma falta de cultura crónica, e que tem a ver com isto. Os outros 90 e tal % andam lá e sabem que para estar naquele sistema... Aliás, nós somos uma sociedade muito salamaleques, é muito habitual em Portugal. E, portanto, um político, mesmo que mande pouco, que seja um deputado dos que está na quinta fila, que seja um vereador que entrou em quinto lugar, portanto, aqueles que mandam menos, mas sabem que se ocuparem determinados lugares na estrutura política portuguesa, tem uma relevância social importante, porque... Enfim, são tratados como gente importante lá na terra deles, recebem uns bilhetes para ir ao futebol de borla de vez em quando, precisam de um emprego para a sobrinha, também se resolve, se a sogra precisa de fazer obras em casa, eles falam com o Presidente da Câmara, e, portanto, têm uma série de privilégios, e a palavra privilégios aqui é importante. Há uma classe política que vive de traficar estes privilégios. E eles sabem que perdem esses privilégios se saírem do sistema. E como não querem perder os privilégios, até porque depois isto tem vida própria, este sistema, têm que ser vassalos dos que mandam, que são os mais corruptos. Aliás, nós no Parlamento Português temos 230 deputados. Há 50 e tal, mais ou menos um, que estão num conflito de interesses inadmissível. São ao mesmo tempo deputados e administradores, diretores ou consultores de empresas que têm negócios com o Estado. Mas a situação de incompatibilidades é terrível. Quer dizer, na Comissão de Economia estão pessoas ligadas à EDP para decidir sobre questões que têm a ver com a EDP. Na Comissão de Agricultura estão deputados que são empresários agrícolas e tutelam um governo que lhes atribui subsídios. Portanto, isto é regra. Mas não são os 230. São 50 e tal. É uma minoria, apesar de tudo. Qual é o problema? É que os outros estão a dar lastro a esta situação. E nem sei se não serão piores que os primeiros. Porque os primeiros estão a roubar e sabem o que andam a fazer. Os segundos estão a dar lastro ao modelo. Aliás, há um provérbio português que até devia ser afixado na sede do Parlamento, que é tão ladrão aquele que vai à horta como que fica à porta. E, de facto, aqueles que fingem que não sabem e assobiam para o lado, acabam por dar lastro a essa situação. E com este conjunto de privilégios nesta classe política e depois privilégios nos grandes grupos económicos, que esses sim são os que nos comandam na política, nestes partidos de negócios, nós temos a situação que temos. Aliás, o Manuel da Arriaga, quando tomou posse como Presidente da República, aliás, que é um discurso notável, que eu aconselhava-vos a ler quando tiverem tempo, o primeiro Presidente da República eleito em Portugal, em 1910, dizia que o seu grande objetivo era combater os privilégios malditos. Os privilégios malditos que existem na sociedade portuguesa. Aliás, eu acho que se a sociedade portuguesa conseguisse uma organização em que combatesse privilégios indevidos e mantivesse os direitos devidamente adquiridos, isto era uma higiene absoluta. Não é preciso muito mais que isto. Aliás, percebeu isso bem... desculpem voltar tão atrás na história, um senhor que andou aqui bem perto, o Sr. Dom João II, que percebeu que para fazer os descobrimentos não tinha recursos. Porquê? Porque os recursos estavam todos nas famílias, nos Braganças, no Duque de Viseu e de Aveiro, etc. Então ele percebeu que, aliás, os descobrimentos são muito contados, enfim, no ensino básico e secundário, mas esta história que lhes vou contar agora não se conta lá. É que o Dom João II, percebendo que precisava de meios para fazer os descobrimentos,
foi ter com o Duque de Bragança aqui a Évora e matou e ficou-lhe com o dinheiro. Pronto, resolveu o problema e já havia algum dinheiro para os descobrimentos. Com as próprias mãos, aliás, bem aqui perto. Fez o mesmo ao Duque de Aveiro e Bragança. E, obviamente, que depois, com os recursos que eram do país, fez os descobrimentos. Na minha opinião, enfim, não sou historiador, nem longe disso, jamais teria havido descobrimentos se o Duque de Bragança, se o Dom João II, desculpem, não tivesse tido a ousadia de pegar nos recursos que eram da nação e tratá-los como tal